E aí então, pessoal, todo mundo bem? A gente está aqui de volta com o abajur, eu e o Gerson Turelli, para mostrar para vocês que o abajur não queimou. A gente estava preparando um material bacana para essa segunda temporada, que a gente vai falar sobre fotografia e o automóvel, tá? Antes da gente começar esse bate-papo com vocês, só quero lembrar para vocês que a gente está nas redes sociais, no Instagram, que a gente vai botar depois o endereço aí abaixo, no Facebook e obviamente aqui no YouTube. E no YouTube é fundamental então para vocês, né, darem aquele like, né, dar aquela curtida e se inscrever no canal e obviamente espalhar para todo mundo, né? Esse tema bacana, né, que é a fotografia, né, esse assunto que a gente gosta tanto. E então agora a gente vai nessa segunda temporada relacionar com o automóvel, né? E por que o automóvel, né, pessoal? Na primeira temporada a gente falou sobre fotografia e música, né? Abordamos capas de discos, né? Fizemos uma entrevista com a Fernanda Chamalho, com o Bebeto Alves, grande Bebeto Alves que nos deixou aí. E tivemos também a participação de um músico, o Rodrigo Ferreira, que falou dos processos de composição, interpretou fotos com música, tudo isso. Agora a gente trouxe aqui o automóvel. O automóvel, né, ele é um grande invento do homem, né, desde lá do início do século passado. Se a gente for retomar no final dos anos de 1800, início do século passado, foi um grande invento da mobilidade, né? Ele transformou o mundo, transformou as cidades e, obviamente, passou a ser também símbolo de status e vilão, né? Considerado o cigarro do século XX. E a fotografia sempre trouxe, seja na fotografia publicitária, com viés social, viés urbano, né? E outras questões mais, né? Por isso que a gente trouxe esse tema relacionado com a fotografia. A gente quer mostrar para vocês, então, a leitura da fotografia, o que a fotografia faz, né? O que ela lê através desse objeto, desse invento homem que é o automóvel. Acho que é mais ou menos isso. Vamos ver o que o Gerson aqui tem para nos dizer, né, também sobre isso. É tudo isso aí, né? O automóvel é algo que está presente na vida do ser humano já há 100 anos, na largada não tão dentro, né, do dia a dia, mas em seguida ele já tomou conta realmente do cenário urbano. As cidades mudaram em função da existência do carro, na sua forma de serem projetadas, ou até pela falta de projeto em relação ao carro, elas sofreram, né, com a presença do carro. Então ele é assim, mocinho, porque encurtou distâncias, é vilão por questão da poluição, por questão de tudo que vem junto com ele, que enrola o nosso dia a dia, né? Mas ele está presente ao longo desses 100 anos, aí, mais de 100 anos, ele está presente de um jeito ou de outro em muitos trabalhos de grandes fotógrafos. E é isso aí que a gente vai ver, né? Como a fotografia lidou com esse elemento aí que tanto está presente no dia a dia da gente. Então tá, a gente trouxe hoje para vocês aqui nesse primeiro episódio da segunda temporada. A gente quer falar um pouquinho, então, como a gente resumiu, que o automóvel como elemento da fotografia, né, com um viés social urbano e não urbano. E vamos trazer também aqui uma coisa muito bacana, que foi um projeto que aconteceu lá nos Estados Unidos, né, no final da década de 30, que é o FSA, o Farm Security Administration. O FSA, a gente vai ver no desenrolar desse episódio, um projeto criado lá na segunda metade dos anos 30, né, que contou com um fotógrafo economista, né, que foi nomeado para justamente mostrar aqueles efeitos da depressão lá nos Estados Unidos. E esse fotógrafo, que a gente vai ver depois o nome dele, ele chamou vários fotógrafos que a gente conhece hoje, né, os mais recorrentes, né, Dorothea Lange, o Russell Lee, o Walker Evans e tantos outros que trouxeram essas imagens, né, mostrando aquele movimento do meio oeste, né, aquela situação de penúria que os Estados Unidos viviam em virtude da Grande Depressão, mas ele trouxe esses elementos para nós. Vamos lá. Nessa segunda temporada, tá? Nesse episódio 2, eu quero trazer, a gente dividiu alguns fotógrafos que a gente acha que é interessante, tem tantas imagens muito bacanas, mas a gente tentou pensar assim, os mais representativos. Eu quero trazer para vocês aqui o Jacques-Henri Lartigue, né? O Lartigue, ele foi um fotógrafo, tá? Que ele é de 1894 e faleceu em 86, agora, 1986. Ele foi um dos pioneiros na questão da fotografia e
do movimento, né? O que animava ele era justamente a questão do movimento. Tanto que ele tinha uma citação que até vou ler aqui para vocês, que dizia assim: a vida é essa coisa maravilhosa que dança, pula, voa, ri e passa. E essa matéria animada, mutável, eu gostaria de mobilizá-la, capturar em pleno voo a imagem de um instante, de um curto fragmento de tempo que daí em diante será algo eterno. Isso traduzia justamente é o espírito da fotografia dele, né? E por que ele está ligado ao automóvel? O Lartigue, ele era um cara que ele veio assim de uma família já considerada abastada, né, de posses, digamos assim. Ele tinha uma situação, a família tinha uma situação econômica estável, então ele se dedicou como hobby, como o início dele foi como hobby à fotografia, né? Então ele ganhava máquinas, né, da família, do pai, enfim, e a partir daí ele foi desenvolvendo a fotografia desses cotidianos, né? E como o que chamava a atenção dele era o movimento, né? Essa era a linguagem dele, tanto na questão do movimento humano, né, danças, corridas, mas principalmente a mobilidade que estava justamente cristalizado no automóvel. Então ele fotografava muito corridas de automóveis. A gente vai ver fotos aqui, por exemplo, que são aquelas primeiras máquinas, né, que ainda não conseguiam congelar o movimento. A gente vê as imagens distorcidas, então as primeiras câmeras que ele utilizou lá no início do século passado, fotografando corridas de automóveis na Europa. Isso é muito interessante, que mostra justamente essa evolução da fotografia dele, e o automóvel, por ser, obviamente, né, um grande invento da mobilidade, estava sempre presente. Então ele fotografava tanto a questão urbana dos automóveis quanto a questão das corridas. Ele tem muita foto de corrida, né, daqueles Grand Prix que tinham aqueles circuitos na Europa, na França e até mesmo na Itália. Ele fazia essas fotos. Isso depois desses materiais assim que foram se consolidando, ele foi construindo essa linguagem dele, essa narrativa, mas efetivamente como um fotógrafo profissional e cultuado, ele foi conhecido lá, eu acho que pelo final da década de 50. Por quê? Porque a fotografia dele era eminentemente, começou como um hobby, né? E aí era tipo assim, o cara rico, né, ganhava uma máquina e ia fazendo as fotos de família, de movimento, de carros, da vizinhança, do urbano, do cotidiano da cidade, e aquilo se tornou tão grande que obviamente ele se profissionalizou, mas a descoberta dele se deu bem depois, né? Assim como a gente vai ver outros exemplos, né, mais adiante da Vivian Maier. Então o Lartigue, ele tem justamente essa função, né, de mostrar os primeiros movimentos, e o automóvel ele estava inserido nessa linguagem, nessa questão, porque também o automóvel ali ele estava se desenvolvendo. Então tanto a questão do registro da máquina fotográfica quanto do automóvel começaram meio juntos ali, e o Lartigue foi um dos caras principais justamente nessa questão de mostrar esse grande evento da mobilidade, né, urbana, né, que é o automóvel. Eu acho que do Lartigue é isso, a gente está falando, depois a gente vai mostrar as fotos, né? E também a gente pode botar uns links ali para vocês também irem até e pesquisar as fotos deles. Agora acho que o Gerson estava para vocês também um grande fotógrafo aí, que trouxe também algumas fotos bem interessantes. Do Lartigue, uma lembrança aqui, o Rogério Ribeiro, nosso amigo comum, né? Em aulas de história da fotografia, algumas que eu presenciei ali junto com ele, né, sempre mostrava essa que é a mais conhecida do Lartigue, né, e ele fazia uma observação assim, que ele achava que era essa imagem que tinha inspirado aquela animação do Papaléguas, aquele movimento das pernas, porque lembra muito, né, as pernas em movimento com a roda. Como aparecia assim a distorção, né, da roda e tal, né. A gente vai mostrar depois na íntegra aqui para vocês, mas é isso aqui que o Gerson está falando, né, que era justamente a distorção da roda, as primeiras máquinas, né, que não tinha ainda a capacidade de congelar o movimento, então isso é muito legal. E justamente ele mostra já o movimento, né? Ela está congelada, mas ela está justamente em ação, né? Muito bem. Então, da minha lista aqui, né, o primeiro nome é James Van der Zee. Também ali, né, do começo do século XX. O trabalho dele é mais reconhecido, né, pelas fotografias que ele tem do movimento ativista negro dentro do Harlem, né, lá em Nova York. E a imagem mais conhecida dele é justamente um casal
casal negro, casal afrodescendente, né? Marido dentro do carro e a esposa ao lado, né? Um Cadillac especial, um motor V16, foram fabricadas poucas unidades, então esse veículo era um símbolo de status, né? Quem possuía algum desses aí era um símbolo de status. Então essa imagem, né, junto de um casario, né, atrás, demonstra bem a ideia, né, de um casal negro onde conseguiu chegar naquele momento, né? Apesar de toda a questão de racismo, de segregação racial que existia ainda, né? E que perdurou ainda durante algum tempo. Então, essa imagem aqui que vocês estão vendo, a imagem mais conhecida dele, os trabalhos dele estão em diversos museus. E essa foto é bem legal, né, que mostra justamente isso, a ascensão, né, de uma classe e o automóvel como um símbolo de status, né, além de ser um belíssimo automóvel, né, e também tem toda a questão de design, tudo isso que é um papo para outra coisa. Então, dentro desses seleção de fotógrafos que a gente deu uma pinçada, eu vou trazer para vocês o Arthur Leipzig. Ele é um fotógrafo americano, né, nascido no início do século passado. Tá, e faleceu agora em 2014, e ele era um cara especializado em fotografia de rua, né, especificamente de Nova York, onde ele vivia e tirava suas fotos. E o Leipzig também tinha isso, ele trazia, obviamente, como é um fotógrafo de rua, ele tem muito elemento, né, principalmente o elemento humano, mas obviamente, né, naquela época ali nos anos 40, 50, se pegava muito a questão, obviamente, do automóvel, ainda mais uma cidade de Nova York, que sempre foi uma grande cidade. E ele tem duas fotos emblemáticas, né, que a gente selecionou, que vocês vão ver, que é o esconde-esconde, né, que são crianças brincando de esconde-esconde, embaixo justamente de um Ford, que deve ser um Ford, um Chevrolet, mas é um carro assim que a gente vê que é a transição dos anos 20 para 30. Né? Outra foto dele que é muito interessante, que é o Chalk Games, né? Que foi tirada ali no Brooklyn, que era aquelas regiões que ele explorava, que ele pega, vocês vão ver a foto, né, talvez em cima de um prédio, que a gente vê os automóveis estacionados, provavelmente seja um final de semana, né, porque vários carros estacionados parados, e as crianças, então o elemento humano, no meio da questão do automóvel, fazendo desenhos, né, de giz no asfalto. São duas fotos emblemáticas do Leipzig que justamente trazem desse cotidiano urbano o automóvel, e ali a gente pode ver nesses automóveis a diferença já de época, né? A evolução do automóvel pode ver, obviamente não intencional, né? Porque ele gostava desse caldo, dessa mistura do elemento humano com os elementos fixos, mas a gente interpreta dessas fotos deles isso aí. Então esse é o Arthur Leipzig, esse fotógrafo que a gente trouxe para vocês também. Acho que vale a pena fazer um destaque que nesse período aí, né? 20, 30, 40, dos Estados Unidos principalmente, mas respinga para o mundo inteiro, existe essa indústria automobilística, ela está mudando o mundo. Né? Entra o Fordismo, a gente falou de Ford agora há pouco, né? O Ford estabelece, né, uma forma de produzir, né, o automóvel, enfim, de lidar com a sua indústria, inclusive de lidar com o ser humano que está dentro da indústria, né, começa a se estudar, né, o ser humano dentro é o momento, né, começa a estudar o ser humano dentro do processo da indústria ali, né, aquele coisa meio do homem-máquina, né, até onde que está se maquinizando e tal, enfim, e tem, né, essa relação do homem com o carro, né, com o veículo, ele está cada vez mais presente e mais forte no dia a dia. Isso aí. Bom, próximo nome da lista, o Winston, nascido ainda na segunda década do século XX, morreu agora no século XXI. Ele não trabalhava com o carro exatamente, né? Mas com o ancestral do carro, que é o trem. É um veículo motorizado. A mobilidade sempre presente, né? Mobilidade. E até uma quebra aqui um pouquinho, né? A gente estava falando só de carro, vamos seguir depois com os carros. Então, o trabalho do Winston é essa quebra, né?
Então, o trem era o elemento que ele curtia fotografar. E gostava de fotografar à noite, porque era quando ele conseguia o cenário, luz, assim, que ele julgava mais adequado. E, claro, ele introduzia a luz, ele utilizava o flash, né, na iluminação para poder conseguir o efeito que ele queria de luz, para conseguir o instantâneo, né, da iluminação. Então, vocês vão ver aí algumas cenas que são essas cenas noturnas, né, o trem entrando, né, a luz iluminando a fumaça. Vamos ver ali um bastidor, né, como é que está organizado o equipamento, o pessoal que está envolvido ali para fazer o clique. E tem uma cena que é a fotografia mais conhecida dele, em que ele mostra ao mesmo tempo três grandes veículos, três grandes, como tu usa assim o termo, né? Essa mobilidade, né? Isso aí, né? Os que fazem parte da mudança da mobilidade, né, do ser humano. O trem, no fundo, que é o mais antigo, o automóvel, no primeiro plano, e, como se trata de uma cena de um drive-in, né, na projeção da tela tem um avião. Essa foto é fantástica, né? O trem tá vindo, o pessoal tá no drive-in aqui no carro, e o avião está sendo projetado na tela, então é genial. Né? Um jogo, uma composição fantástica, um instantâneo fabuloso. Genial. Falar para vocês agora do Lumens Dean, pessoal. O Lumens Dean foi um fotógrafo também americano, né? Ele ficou famoso assim, né, por fotografar gente famosa, o Elvis e toda aquela galera lá da música e do cinema, enfim, dos Estados Unidos. Mas o que a gente trouxe dele aqui justamente foi uma pesquisa que ele fez para a Life. Ele foi fotógrafo da Life na década de 50. Né? Qual é a jogada? A Life queria mostrar justamente como é que estava sendo a rotina, né? Essa foi porque a ideia do pessoal do pós-guerra, principalmente soldados que vieram da guerra. A guerra terminou em 45, aí nós temos aquele boom, né? Todo mundo quer ser feliz, alegre, acabou a guerra, acabou esse conflito mundial. Isso refletiu, né, na economia, no consumo, em tudo, né, no cinema, nas artes, até no automóvel, se a gente for ver os automóveis construídos ali, excesso de cromados, aqueles carros grandes. Então a Life pediu para o Lumens Dean fazer esse reflexo dessa geração, que era uma geração que participou da guerra como soldado, né, enfim, enfermeiros, tudo isso, que era a juventude do sul da Califórnia, que usava os automóveis antigos daquela época ali, um pouco anterior da guerra até o final da guerra. Então a gente vê que são carros da década de 30 e 40 que usava aqueles carros para ir para as praias para surfar. Então era a juventude que, entre aspas, que veio da guerra, né, ou que ficou nos Estados Unidos, mas é um pós-guerra, né? Eles nasceram ali provavelmente nos anos 30 ali, então tinha um pouco antes, né? Eles deviam ter uns 20 a 30 anos ali, mas que usavam aqueles automóveis ali. E era tanto essa questão desse movimento, né, que justamente a Life pediu para ele fotografar esse cotidiano. Então ele se tocou lá para o sul da Califórnia, nas praias, e fotografou o pessoal que usava aqueles carros, né, da década de 30 e 40 com as pranchas de surf. Eles praticamente passavam o dia ou viviam ali, trocavam de roupa, né, faziam até comida e bebida, tudo dentro dos carros. Então eram furgões, eram aqueles carros às vezes conversíveis, aqueles Ford modelo A, aqueles modelo T que eles usavam. Aí vocês vão ver aí na tela essas fotos que são geniais, que mostram justamente esse cotidiano humano, né, que quem está junto ali, obviamente, o automóvel, com uma questão da mobilidade, obviamente, para transportar, né, todas aquelas coisas que era talvez um dia ou dois, três que passavam na praia ali. Esse então é o Lumens Dean. É um fracionamento, vamos dizer assim, do estilo de vida que tem o automóvel diretamente, né, presente ali, né? O próximo fotógrafo que a gente traz aqui para vocês então é o Ângelo Rizzuto. Também era um fotógrafo que morava em Nova York, né? E o grande barato dele era fotografar o cotidiano, né? Então aí nós temos de novo os elementos fixos, né, que são a cidade, né, fixos obviamente prédios, os móveis, os automóveis, as motocicletas, lambretas, e o elemento humano compondo esse caldo todo, essa cena cultural. O Ângelo Rizzuto é um cara extremamente metódico, né, tanto que ele tinha uma disciplina, né, que ele foi de 1952 até 1964, todo o dia, a partir das 14 horas, ele se postava ali em algumas ruas, né, de Nova York, Manhattan, ali os arredores,
e fotografava, às vezes quase as mesmas cenas, né, para ver obviamente interações diferentes, outras algumas quadras ali perto. Então o que o Risuto trouxe isso? Ele trouxe um banco de imagens magnífico, tanto que essas imagens hoje fazem parte da livraria do Congresso Americano, né? Biblioteca do Congresso Americano. Eu acho que são mais de 60 mil imagens. Não foram catalogadas todas, mas vocês encontram esse acervo e até em alta resolução no site da Biblioteca do Congresso Americano, que justamente compõe esse caldo dessa questão da evolução, né? Tu tá pegando o início da década de 50 até a primeira metade dos anos 60. Então a gente tem uma virada ali, né, cultural, de estética muito grande. E obviamente o automóvel faz parte dessa cena, então a gente vê cenas que tem só o automóvel, né, e ao fundo tem uma paisagem urbana, às vezes tem o elemento humano interagindo, né, com o automóvel, seja, por exemplo, algumas zonas um pouco mais degradadas, né, que a gente vê uma classe que comprava já carros antigos, né, e não tinha acesso a um automóvel novo, ou seja, aqueles grandes carrões, daí o automóvel como símbolo de status. Então esse é o Ângelo Risuto. Bom, o próximo fotógrafo da lista é uma fotógrafa que não era fotógrafa. A Vivian Maier não era fotógrafa de profissão, era uma fotógrafa amadora, fotografava por hobby, né? E o trabalho dela só foi conhecido quase que praticamente quando ela morreu, né? Ela é nascida em 1926, morreu em 2009, um pouco antes desse momento é que o acervo que ela tinha, um acervo fantástico, que ela registrava nas suas horas de folga, nas suas viagens de férias e tal, é que começou a aparecer, né? Não por intermédio dela, por intermédio de outra pessoa, começou a aparecer e ser visto, né, pelo mundo. E são fotografias maravilhosas, né, de vários contextos, dentre os quais o cenário urbano, muito presente, e de novo, né, a nossa temática aqui, o automóvel muito presente. Então ela tem muita cena curiosa, muita cena inusitada, que o carro ele está exatamente ao lado, ele faz parte do acontecimento, o acontecimento está dentro, né, do carro, né? Muito retrato de pessoas dentro do carro, nas janelas, cenas inusitadas, né, como esse motorista que está dormindo aí dentro do carro, né, largado, né, dentro do carro. Ela fazia fotografias também no ônibus, né, por onde ela fazia o seu vai e vem. E aí tem cenas também bastante interessantes e inusitadas que ela clicava. Um trabalho fantástico, que só recentemente a gente está conhecendo e que ilustra, né, muito bem o que era o cenário urbano dessa período, que é um período longo, né, que ela foi clicando, né? Mostra muito bem as caras das pessoas, né? E o carro está muito presente, justamente por isso, né? Ele está presente na fotografia porque ele é presente no dia a dia, ele é presente no cenário urbano. Show, show. Tu vê, o Gerson falou rapidinho aqui na questão dela, né? Que ela foi descoberta por acaso, né? Então teve todo esse glamour, acho que talvez depois de falecida, né? Enfim, porque parece que teve um incidente que alguém descobriu as fotos dela e trouxe isso ao mundo. E ela e o Lartigue têm algumas conexões e algumas diferenças, né? O Lartigue veio de uma família abastada, a Maier acho que não, né? Tanto parece que ela trabalhava de babá, né? Babá. Coisa assim. Mas o Lartigue também, ele foi descoberto, entre aspas, em vida, né? Mas depois de ter um fabuloso banco de imagens. Por quê? Porque, claro, o Lartigue era, entre aspas, começou com um hobby, né? É isso que o Gerson falou, qual é a diferença do profissional do amador. Ele começou como um amador fazendo fotos assim de cotidianos, de casa, daqueles elementos de família. A Maier, já trabalhando, ela saía, talvez nas suas horas de folga, para fotografar esses cotidianos urbanos, né, que efetivamente... Então eles têm uma conexão, né, claro, ela descoberta depois, né, de falecida, ele já um cara já mais maduro, assim, de idade, já que efetivamente foi sendo descoberto, assim, né, pelos olhares do mundo, né.
Acho que agora o Gerson tem mais um para vocês, né? Que é o Robert Frank. Isso aí, Robert Frank, né? Morreu recentemente, né? Em 2019. Ele tem um trabalho muito reconhecido mundialmente. E uma série documental que é o mais conhecido dele, que são americanos. Ele foi contratado para fazer isso lá, meados dos anos 50, né, 60, para fazer um retrato do American Way of Life, né, o jeito do americano viver, né, naquele período. E, claro, a ideia tipo, é o viés positivo, assim, né, mas ele acabou registrando muito o lado B, registrando muito o que era o lado B desse jeito, né, americano de viver. Então essa série Americanos, ela mostra muita coisa que é o dia a dia, e o carro está ali presente, né, como a gente já viu em trabalhos de outros aí anteriormente, mas ele também vai trazer imagens que demonstram a segregação racial, que era muito forte, né? A gente tá naquele momento ali que começa a entrar em ebulição realmente, né? Isso aí dentro dos Estados Unidos. Então, a gente tem essa fotografia que mostra motoristas negros, né? Que são aqueles choferes, né? Contratados, né? Por brancos normalmente, né? Pessoas brancas, né? E aguardando, né? Provavelmente aí num evento que está acontecendo, e eles estão lá na rua, né? Ao lado dos carros, né? Dos donos, né? Que eles têm essa função de serem motoristas. Mas a foto que é mais conhecida e mais impactante, né, em relação a essa temática é uma fotografia que ele faz então da rua fechada num ônibus, né? É aqueles ônibus que separavam, né, parte dianteira para brancos, parte de trás para negros, e mostra, né, justamente essa segregação, essa separação ali, né, branco para um lado, negro para o outro, e as expressões, né, dos rostos que estão sendo fotografados ali. É uma fotografia fantástica, né? Genial. E ele tem uma outra série muito, muito, muito bacana. A gente vê aí algumas imagens, que é o From the Bus, né? Ele fotografa estando dentro do ônibus, não como a Vivian Maier fazia, que ela dentro do ônibus fotografava o que estava rolando dentro do ônibus, né? Mas ele mostrava a partir da janela a vista, né, de quem está dentro do ônibus, a vista da rua. E também são cenas curiosas, cenas inusitadas, né? É uma visão a partir, né, de estar dentro de um veículo. Nesse caso era o ônibus. Pessoal, o próximo que a gente traz para você é o William Eggleston. Eu acho esse cara genial, né? O Eggleston, aí a gente já está falando aí de fotos, as mais conhecidas dos anos 70, tá? E o Eggleston, né, ao contrário dos outros, ele traz o colorido, né? E essa é uma mensagem muito forte do Eggleston, né? As imagens dele, se a gente for ver, aparentemente parecem ser simples, né? Também é um cotidiano, mas elas são, se a gente for ver nas entrelinhas daquela linguagem que ele está passando, são extremamente fortes. E o automóvel é extremamente importante ali nessa questão. Primeiro, por causa do colorido, que os carros dos anos 70 eram coloridos, eram grandes, e ele tem fotos efetivamente que a gente vê o automóvel em primeiro plano. Tem uma que vocês vão ver aí, que está um carro estacionado e atrás tem um cartaz do lançamento do Ford Gran Torino, né? Outras também carros vermelhos, né? Então eram cores extremamente fortes e ao mesmo tempo harmoniosas. Aparentemente, volto a dizer, parece que as fotos dele eram simples, né? Que eram cotidiano, sim, às vezes até automóveis cortados, mas ele traz muita linguagem, traz muita informação, não só pela cor, pela paleta de cores, mas efetivamente por esses elementos, né? E esse invento da mobilidade que é o automóvel. Então, o último da nossa lista, né? Agora, Joel Meyerowitz, que é vivo ainda, atua, né? Ele é muito conhecido pelos retratos, né? Fotografia de rua, fotografias de paisagem. Também trabalhos dele estão em coleções, estão em museus, um trabalho fantástico, e iniciado com cor, iniciado com preto e branco, e depois
entra a cor, né, na produção fotográfica dele. E tem, né, como já nos anteriores, né, o carro em várias dessas séries que ele produz, o carro presente. Essa outra cena que a gente pode ver aí, que a menina, né, provavelmente, não sei se é pai, chofer, é um carro grande, né, alguém, né, um adulto abre a porta para ela, ou fecha, a gente não tem certeza assim desse momento, mas ela está no choro, ou está no choro para entrar, que não quer entrar, ou está no choro para sair, porque tem que sair do carro, né? Mas é interessante que ela está olhando então para aquele adulto que é anônimo, não aparece, só aparece a mão, né? Mas a foto está tomada por entre as janelas das duas portas do carro. São uma sacada fantástica. No trabalho de cor dele, tem uma série também bastante ampla, em que ele junta o design de casas e o design dos carros, né, na mesma cena. Luz também tem, conforme o horário que ele fotografou, tem um jogo de luz ali que é bem interessante, o jogo de cores, mas principalmente esse jogo de design e de cor, né, presente na imagem que vocês estão vendo algumas delas aí. E similar ao que o Robert Frank fez, né, aquela série From the Bus, ele tem uma série que é o From the Car, né, no banco do passageiro. Na rua, ele vai fazendo, enquanto o carro se desloca, né, pela rua, ele vai fazendo tomadas de dentro do carro. Também é a vista, né, a partir de dentro do carro, daquilo que acontece no enredor, no entorno, né, do carro. E também, né, são cenas muito interessantes, coisas inusitadas que são vistas ali. E, de novo, é o dia a dia, né, que acontece com a presença mais direta ou menos direta do carro, né? Genial. Pessoal, então, né, voltando nessa fala que a gente está tendo com vocês hoje sobre fotografia e o automóvel, a gente vai falar num projeto que ficou conhecido como FSA, a Farm Security Administration. A FSA começou no final da primeira metade dos anos 30, né, em 1935, quando o presidente americano então, da época, o Roosevelt, Franklin Roosevelt, criou esse projeto para quê? Para documentar aquela situação de penúria e miséria, né, que os Estados Unidos estavam vivendo decorrente já da pré-depressão. Ali nós estamos em 75, né, teve o crash da bolsa. Na verdade já é o período já de depressão, dificuldades econômicas, né, os bancos tomando as propriedades dos produtores rurais ali do meio oeste. Então eles estavam num caos na economia e o mundo também, né. Então o que ele fez? Ele chamou um cara que era o Roy Stryker, que era economista e fotógrafo, para coordenar a FSA. E como o Roy Stryker era economista e fotógrafo, o que ele fez? Ele disse, cara, vamos documentar isso aí. Então o que ele pegou? Pegou fotógrafos, né? Ele chamou e coordenou vários fotógrafos para justamente saírem a campo, né, nas cidades ali do meio oeste e ver a migração das famílias, né, que perderam suas fazendas, perderam suas terras e não tinham dinheiro às vezes nem para comer, né? Então esse foi o objetivo da FSA, de documentação. Obviamente tinha todo o projeto econômico também, né, e um planejamento de remanejo dessas famílias em outras áreas. Mas a questão que nos interessa aqui justamente é um dos papéis da fotografia, que é a documentação, né? Então, grandes fotógrafos foram chamados para fazer essa cobertura e a gente vai falar, depois a gente vai dar a lista para vocês, mas vamos falar de 3 aqui, que é o John Wacom, né, eu acho que é assim que se pronuncia, o Russell Lee e a grande Dorothea Lange, né, que a gente pensou de tantos que apareceram, que foram, né, coordenados pelo Roy Stryker. A gente vai trazer esses 3 que tem figuras e fotos fantásticas justamente desse tema que a gente está trazendo, que é a fotografia lendo o automóvel, né? Acho que então, antes de um adendozinho, claro. Nesse período aí, né, por que entra também, né, a fotografia? Porque a imagem, com o advento da fotografia, com a possibilidade da fotografia ser difundida na imagem fotográfica, ela começa a ser uma ferramenta muito importante para registro, porque ela conta uma história
diferente do que é somente o texto, né? Então as autoridades, de modo geral, pelo mundo, elas estão muito se utilizando muito da ferramenta de imagem, a fotografia, o próprio cinema também, né? Para ter suas documentações, suas campanhas, seja de publicidade, enfim, do que for, né? Todos os seus registros, né? Alicerçados na imagem. Isso. Não, é bem isso, é a linguagem visual, né? Justamente diferente da escrita, que na verdade elas se complementam, né? Uma não se sobrepõe à outra, elas efetivamente se complementam. Vou começar com o John Wacom, né? Acho que o sobrenome é assim, que é John Felix Wacom, né? Ele também foi um fotógrafo americano, né? Norte-americano, foi convocado ali pelo Roy Stryker para fazer parte desse grupo de fotógrafos da FSA. E o Wacom é o seguinte, ele tem fotos diferente do Russell Lee, da Dorothea, principalmente a Dorothea, né? O Wacom, ele tinha algumas linguagens que ele fazia muito mais fotos dos elementos fixos, né? Então, seja as estruturas arquitetônicas, né? E, obviamente, o automóvel, sem, às vezes, o elemento humano. Então, ele tem fotos fantásticas, uma que a gente vai ver, acho que é da década de 40 ali, de Iowa, que é um posto de gasolina, né, e os carros, esses elementos fixos no entorno, né. Eram as cidades, entre aspas, que estavam se esvaziando, talvez pelo êxodo rural, né, e que ficavam esses elementos fixos, né, construídos pelo homem, seja obviamente os prédios, ou seja a questão do automóvel em si, né. Então o Wacom, ele tem mais essa visão, né, ao contrário dos outros que iam mais a campo, né, e tem fotos mais efetivamente da zona rural, árida mesmo, né. Então esse é o primeiro que eu trago, o John Wacom, né. O outro, o seguinte, é o Russell Lee, que para mim é um dos tantos geniais da FSA. O Russell Lee, ele nasceu no início do século passado, em 1903, e faleceu em 1986, né. O Lee, ele tem muita foto que ele traz o elemento, o automóvel, né, compondo a cena tanto urbana quanto de um viés social. Então ele já traz também um outro elemento, né, uma outra sutileza, que é justamente o automóvel como um símbolo de poder, né, de classes até então segregadas, os negros americanos, né, bem vestidos, né, com terno, gravata, aquela pompa toda em volta de um automóvel, justamente qual é a linguagem, mostrando um símbolo de poder, que eram classes que consumiam e trabalhavam, e alguns efetivamente tinham um lugar na economia americana, em que pese a estupidez da segregação racial. Tem uma cena que ele mostra vários automóveis, né, que era justamente uma sessão de cinema para negros, porque nós estamos vivendo então na fortíssima questão da segregação racial, né, que era até então o status quo norte-americano, e ao mesmo tempo ele traz ele numa cena urbana assim, perdido, ele compondo um elemento urbano, e também traz o entorno, né, postos de gasolina. Tem foto, essa que vocês vão ver, fantástica, que é um posto de gasolina e uma mecânica de um meio oeste americano, aquelas cidadezinhas perdidas, né, no meio da poeira, que o posto de gasolina é todo decorado pro lado de fora com pneus. Então a foto é fantástica, ele tirou vários ângulos daquela fotografia. Esse é o Russell Lee, então, que teve uma grande importância, né, que mostrou através dessa linguagem que é a fotografia, essa questão humana. Então, esses são os dois que eu falo. Agora o Gerson vai trazer então a grande Dorothea Lange, que também é uma figura assim exponencial desse movimento que foi o FSA. Então, né, Dorothea Lange é fantástica, né? Quando esse trabalho todo, esse acervo todo aí da FSA, né, foi parar lá na biblioteca do Congresso, o cara que fez a curadoria, né, desse material aí, desse acervo todo, né, quando ele esbarrou principalmente, né, no Walker Evans e Dorothea Lange, ele, peraí, tem um tesouro aí. Aqui tem algo diferente. Aqui tem algo diferente, né? E ele refere assim, aqui temos aqui tem uma coisa, tem um trabalho autoral, né, que vai muito além do mero registro. Do registro, né? O registro era a ideia de dar cara, né, para quem são essas famílias que estão, essas pessoas que estão sofrendo, né, com a depressão econômica, né, para ter a cara. Mas o trabalho que alguns dos fotógrafos da Farm Security fizeram
vai além, né? Ele traz a expressão, A ele sutileza, traz né? as esperanças e as desesperanças, né? Porque foi um período muito complexo. E acho que a Doroteia traz muito isso aí nas suas imagens, né? Aqueles olhares, né, que são meio desesperançosos. Então, o que o carro entra aí no caso da Doroteia Land? Bom, para muita gente, o carro, muita gente que sofreu com a depressão, aí vamos pensar em fazendeiros que perderam suas terras, né? Pessoas que saíram da grande cidade porque perderam seus empregos e aí foram migrar atrás de outras possibilidades, e elas estão no carro, né? O carro é meio que o que sobrou. Toca tudo para dentro do carro, o carro virou o transporte para ir até não sei onde, e lá pelas tantas ele se torna casa, porque não avança, né? O pessoal, a Doroteia tem uma foto, que até é essa, que fala justamente isso, é um carro puxando um trailer que era a casa, tá? E ela diz assim que tu não sabe, não nessas palavras, mas ela quer dizer que tu não sabe nada até tu ir para a estrada e conhecer a realidade dessas pessoas que perderam tudo, né? E justamente a esperança, e eles vagavam, né, pelo aquele meio oeste e tentando, na verdade, sair do oeste indo para o leste. Exato. Porque às vezes eles iam até para a Flórida, né, com aqueles trailers, aqueles carros, tentando uma vida um pouco melhor, e a casa era o carro, era a única coisa que sobrava, porque é justamente aquele elemento que vai te dar mobilidade, né? Uma das coisas que a depressão apresenta é assim, né, aonde existia a atividade econômica, ruína, né, meio que ficou na ruína, a fazenda que está abandonada, está sem uso, uma indústria que para, né, por aí vai. E onde está acontecendo muita coisa com o elemento humano, enfim, é nas filas atrás de emprego, né, nas cidades e tal, e na própria estrada, que é onde muitas vezes eles estão em trânsito, né, indo para buscar alguma oportunidade, onde eles ficam, onde as famílias ficam, porque o carro não anda mais, o carro quebrou, o carro faltou combustível e não tem dinheiro mais para combustível. Né? Uma das fotos mais famosas da Doroteia Land, né, que não tem o carro exatamente aparecendo na imagem, mas tem aquela mãe imigrante, né, ela conta, né, que depois das fotos, conversando com a protagonista, né, da cena, né, ela tinha vendido os últimos pneus do carro para arrumar algum dinheiro, né? Fantástico, né? Então, o carro se apresenta, né, em algumas fotografias da Doroteia, justamente para exemplificar o que é esse momento que as pessoas estão passando ali. É o que sobra e é o que vira casa, constroem barracos ao lado do carro. Tem mais o que fazer com o carro vai servir para guardar coisa, para alguém dormir dentro, ser vendido, né, de algum jeito, né. Tanto que tem fotos, acho que é do Russell Lee também, que ele fotografa lote de carros sendo vendidos, né, que era justamente isso, né, o pessoal não tinha mais como. Então esse comércio também se ativou, então tem aquelas grandes lojas, né, tanto de estrada ou naquelas cidadezinhas de vários carros sendo vendidos. E uma questão legal, né, que a FSA, ela foi redescoberta, digamos assim, o culto dela começou nos anos 70. Né? Teve todo esse registro maravilhoso, o Gerson contou a história, né, que o curador, ao se deparar e meter o olho nas fotos da Doroteia, do Walker Evans, viu que tinha muito mais coisa além do mero documental, né, dessa questão propriamente de documentário, da fotografia, como resgatando essa questão, né, do documento, do fato, sim, tinha uma questão autoral. Ele foi justamente isso revisitado, né, e muito vindo à tona a partir dos anos 70. E só para a gente lembrar, né, pessoal, a questão do FSA, nós estamos falando dos anos 30. O que foram os anos 30? A gente acha que nós passamos, que vivemos em épocas difíceis, né, mas nos anos 30 nós tínhamos a ascensão dos regimes totalitários no mundo, né, nazismo e fascismo, a Grande Depressão que começou ali nos Estados Unidos, mas tomou o mundo inteiro, né? Então nós tínhamos um caldo, né, assim, de até desesperança, né, e tudo. E obviamente a questão econômica ali americana
estava muito ruim. Não é à toa que ali também surgiram os inimigos públicos, né? A Bonnie and Clyde, John Dillinger, justamente nos anos 30. Então, assim, era um caldo cultural, um caldo muito forte que tinha ali. E a fotografia, ela trouxe isso na FSA, mostrando esse deslocamento das pessoas que elas podiam fazer como? Com o automóvel. Então, é o automóvel, esse invento da mobilidade de novo aparecendo e sendo lido pela fotografia. Eu acho que é mais ou menos isso aí, né? Tem estudos de mestrado e doutorado, e vocês podem até procurar na internet sobre esse projeto da FSA, que, enfim, foi fantástico, né? E acho que aqui a gente encerra, então, essa nossa primeiro episódio dessa segunda temporada. Muito mais vem por aí, né, nos próximos episódios. Fiquem atentos aí aos nossos teasers, nossas introduções aí nas redes sociais, né? É isso aí, pessoal. Até lá, então. Valeu. E não esqueça de deixar o seu like aí. Inscreva-se no canal. Valeu. Até